Então, nessa ação penal 501-3405-59, depoimento do senhor Alexi Knaip Ward, isso? Isso, Knaip Ward. Knaip Ward. Senhor Alexi, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok. Eu vou adverti-lo apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok. Dito isso, eu passo a palavra então ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Alexei, eu primeiro gostaria de saber do senhor, o senhor participou da Comissão Interna de Apuração relativamente às contratações do Sete Brasil, da ação do Sete Brasil, certo? Sim. Nesse estudo que o senhor fez, eu gostaria de saber primeiramente com relação aos preços que foram praticados. Existe um comparativo aqui em relação àquelas 7 primeiras sondas que foram contratadas do Estaleiro Atlântico Sul e as outras 19 sondas que foram contratadas posteriormente. A diferença de preço que foi praticada, que foram as 19 sondas que foram praticadas, que foram contratadas da Sete Brasil. A diferença, a conclusão de vocês com relação à diferença de preço praticada quando houve a participação da Sete Brasil e da Ocean Rig e os estaleiros apresentando uma oferta única com a Sete Brasil, em comparação com com as ofertas apresentadas pelos mesmos estaleiros na concorrência das 7 primeiras sondas. Sim. O senhor pode me explicar se havia alguma razão de haver aquela diferença de preço entre entre um aumento de preço de uma licitação para outra? Então, é uma diferença de preço entre as sondas do primeiro sistema... daquelas 7 primeiras que foram vencidas. Com as 21 sondas que foram depois contratadas pela Sete Brasil, né? As 21. Isso. Tá. Só para esclarecer... para contextualizar aqui. Esses estaleiros Jurong, Keppel-FELS, eles apresentaram proposta, Atlântico Sul, apresentaram proposta no primeiro sistema também, sim, naquela 7, certo? Pela tabela que consta aqui, o preço que elas apresentaram quando concorreram separadamente, ou seja, uma concorrendo com a outra, foi bastante inferior àquele que eles apresentaram quando estavam concorrendo em conjunto, digamos assim, unidas em uma mesma proposta com a Sete Brasil. Minha questão é, existe alguma razão técnica justificável para isso? E principalmente considerando, já pergunto a questão do prazo, que eu vejo aqui que foram também as questões que foram consideradas pela comissão. A princípio eu não vejo uma razão para essa diferença de preço, né? Dado que são ativos, são os mesmos ativos que estavam sendo construídos, mas não sei dizer o porquê dessa diferença, né? Qual que foi a justificativa. E o senhor chegou a... em razão dessa, houve a comissão de negociação, né, depois ao final da licitação, e nem com o prazo sendo menor não houve redução do preço abaixo daquele inicial das 7 sondas. As sete primeiras sondas, elas tinham uma estrutura diferente, né, das outras. Que as 7 primeiras eram um financiamento de projeto, onde uma série de riscos foram jogados para a Petrobras. Então, como esses riscos ficaram com a Petrobras, quando você fala da taxa de afetamento, né, eu estou falando da taxa, aí você tem uma justificativa porque do preço da taxa de afetamento do primeiro sistema ser inferior ao preço da taxa de afetamento do segundo sistema, que são as 21 sondas. Certo. E... deixa eu ver aqui. Com
relação à atuação do diretor Renato Duque e do senhor João Ferraz para essa contratação, o senhor se recorda? Do que foi apurado? O senhor participou dessa parte da apuração, ou se não... No relatório, sim. Uhum. Sim. O que a gente apurou foi o processo de licitação do AIP, né, que estava em paralelo com o processo do primeiro sistema, e depois esse processo foi cancelado para que um novo processo fosse feito, e esse novo processo, aí sim, chamando a Sete Brasil para participar. Uhum. E o senhor verificou uma atuação direta do senhor, mais incisiva do senhor Renato Duque nesse processo? Sim, sim. Justamente no cancelamento do primeiro, processo do AIP e início do segundo processo. Tá certo, então. Obrigada. Sem mais perguntas. Perguntas pela assistente de acusação? Da defesa, Juiz Corning, que tem perguntas? Boa tarde. O senhor acha que seria possível atribuir a diferença de preços entre o primeiro sistema e o segundo sistema, a variação cambial ocorrida no período ou a necessidade de conteúdo local para o segundo sistema? Não sei te dizer se isso seria uma justificativa. Defesa de Pedro Barusco, José Carlos e Eduardo Musa. Sim. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas, excelência. Defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. De João Santana. Sem perguntas. É isso, o juiz não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alexi Kneip Ward.